nós paramos. O subestágio, aí falou só os conceitos. Mas não sei mesmo, tem mais. Gente, por conta do atraso que ocorreu devido ao meu adoecimento, eu vou colocar na prova de vocês apenas até o desenvolvimento cognitivo, certo? Social não vai poder entrar porque vai dar o tempo. 2 aulas. Então, deixa a prova aí com funcionamento cognitivo e funcionamento físico biológico, certo? Além das teorias, estudem as teorias, certo? Atenção, atenção. A gente viu aqui o funcionamento cognitivo 0 a 2 anos, os marcos importantes, falando sobre a permanência do objeto, né, as testagens que o bebê faz com o objeto, falando sobre as visões dos 6 subestágios do Piaget, certo? Vocês conseguiram aí identificar cada um, o que é que acontece em cada um. Vocês conseguiram também entender ou lembram que muitas pessoas elas refutam o Piaget? Por quê? Qual o motivo? Porque dependendo do esse bebê pode acabar aprendendo não pela forma linear, mas de uma forma diferente. Os estágios podem ser fazer ele aprender como começa, Sim, muitos subestágios do Piaget que ele subjugava os bebês, né? Então, muitos estágios que ele colocou aqui poderiam acontecer antes do esperado, certo? Então, se aconteciam antes do esperado, essa teoria aqui do Piaget, ela está refutável, ok? Então, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, conseguimos aí identificar inconsistências na teoria do Piaget, certo? Tanto com a permanência do objeto, tanto quanto as questões imitativas, certo? Se a gente fala sobre imitação, a gente fala sobre o funcionamento cognitivo também. Por que a gente assimila imitação, que é um processo físico, a um processamento cognitivo? Porque a criança aprende a fazer os adultos fazem. Mas qual é a... O que é que acontece na cabeça dela? Eu vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei na outra aula. Quando a gente fala de cognição, a gente lembra de quê? Cérebro, mas de que mais? Cognição. Aprendizagem. A gente fala sobre inteligência, fala sobre percepção, fala sobre linguagem, fala sobre memória, a gente fala sobre funções executivas. Então, para ocorrer uma imitação de algo que eu estou vendo uma outra pessoa fazer, eu preciso, no mínimo, perceber que a outra pessoa está fazendo uma coisa. Percepção, exatamente. É uma alteração perceptiva, tá? Então, vai nos dizer de um lapso aí cognitivo que está acontecendo na cabecinha desse bebê, tá? Além da imitação, a gente tem aqui a refutação de que os bebês já no seu RN, sendo um RN, eles já conseguem imitar, tá? Lembra do gesto com a língua e o experimento social, não é um experimento social, é um experimento empírico mesmo. Ele foi realizado colocando lá o bebê de frente a ele e a pessoa dando língua até que o bebê repetiu a mesma ação, certo?
nisso, quando a gente fala sobre imitação, e a gente fala sobre a percepção e a concatenação de um pensamento, a gente fala sobre o aprendizado. O aprendizado está dentro da cognição, não é um dos aspectos da cognição. Então, o aprendizado, a gente viu essa parte aqui, não. Então, o aprendizado, categorização e memória, quando a gente fala sobre lembrar, a gente fala de memória, tá? Então, de um modo geral, essa palavra aprendizagem é utilizada para denotar mudanças permanentes no comportamento decorrente da experiência. Quando a gente fala de aprendizagem, vocês lembram de alguma teoria da aprendizagem? Bandura. Quem mais? Aprendizagem. Sim. Quem mais? Quais são as teorias da aprendizagem? De aprendizagem. Qual é a de aprendizagem? Então, Bandura agora. Pavlov, Watson, Skinner. Behaviorismo, essa galera. Gente, quando a gente fala sobre aprendizagem, a gente fala sobre comportamento, certo? Então, quando falar aqui sobre aprendizagem, denotar mudanças permanentes no comportamento decorrente da experiência, é porque também testaram nos bebês reforçamento, reforço, funcionamento clássico, também testaram nos bebês, certo? Então, desde os primeiros momentos após o nascimento, o bebê ele apresenta sinais de aprendizagem, né? De acordo com os teóricos lá que refutaram o Piaget. Então, forças ambientais mudam os seus comportamentos, certo? Então, desde que o bebê nasce, ele está lá, de acordo com os behavioristas, absorvendo coisas, estímulos que são impostos, tá? Quando a gente fala sobre aprendizagem, categorização e memória e lembrança, a gente fala sobre condicionamento e imitação, né? O aprendizado de respostas emocionais, e isso aqui eu estou trazendo através da perspectiva behaviorista, certo? Por isso que eu dei as teorias de aprendizagem do desenvolvimento antes para vocês, para que a gente faça essas conexões, certo? Essa é uma perspectiva behaviorista, de que o aprendizado de respostas emocionais através de processos de condicionamento clássico podem começar já na primeira semana de vida, tá? Então foram feitos experimentos e as crianças apresentando sinais de aprendizado através de condicionamento clássico. Qual é o condicionamento clássico? Da Pavlov. Qual foi o experimento? Que fazia o quê? O estímulo inicia uma resposta, certo? O estímulo é o quê? A sineta, a resposta ali, perfeito. Aprendizagem esquemática. Além do funcionamento e imitação, a gente tem uma aprendizagem esquemática, tá? A aprendizagem esquemática é a organização de experiências em expectativas ou combinações conhecidas. Quando o bebê está lá no subestágio Piaget, que também se chama esquemática, acho que é o 5º ou 6º subestágio. Consegue ver para mim? É o 4º. O 4º subestágio Piaget, ele é o coordenação de esquemas, que é quando o bebê faz o quê? Quando a gente fala sobre coordenação de esquemas, Ele vai atrás do que pode combinar, sendo os dois ou mais. isso, ele vai entender que existe um processo de causa e efeito, né? Então, quando a gente fala sobre um esquema de causa e efeito, a gente fala sobre a aprendizagem esquemática. É uma organização das experiências, tá? Então, são combinações conhecidas, ok? Que ele pode planejar. Então, a aprendizagem esquemática também é possível nos bebês, e aí já não é mais nas primeiras semanas de vida, já é a partir do primeiro mês, certo? O bebê, ele passa a uma aprendizagem esquemática, tá? Então, se eu viro a minha mamadeira, ela vai me dar leite, certo? Isso é uma aprendizagem esquemática. O bebê faz isso já? Não, o bebê não segura. É a ideia. Lembra da permanência do objeto? Sim, sim. Pronto. É a ideia. É que no mês o bebê não segura. Não. Sim.
Depois a gente fala sobre memória. A gente falou sobre aprendizagem, funcionamento, uma perspectiva behaviorista. A gente falou sobre categorização, que é a ideia de esquemas e causa e efeito. E agora a gente fala sobre memória, tá? Experimentos foram feitos com bebês de 2 meses, 3 meses e 6 meses, certo? Como foi esse experimento? Eles colocavam um mobile. Você sabe o que é mobile? Mobile é aquela coisinha que a gente põe assim em cima do berço, com as coisinhas. Que fica girando, não sei, meio feia. Esse é um mobile. O mobile foi colocado em cima do berço e amarrado um barbantezinho na perna do bebê. O bebê de 2 meses, ele passou durante um dia, lembrando que se ele mexesse a perna, o móvel iria balançar mais. Então o bebê de 2 meses estava lá, bem bonitinho, foi amarrado o cordão, ele mexeu a perna e ele percebeu que o móvel se mexia mais. Ele ficou, né, mais agitado, mais curioso com aquele móvel. Então a resposta dele foi o quê? Mexer ainda mais a sua perna. Certo? Essa memória, ela durou cerca de um dia. O mesmo experimento com bebês de 3 meses e 6 meses tiveram um tempo de memorização diferente. Então, o de 3 meses durou 1 semana, a memória, e o de 6 meses durou mais de 2 semanas. Certo? Então, essa aí é a evidência científica que a gente tem de memória com bebês de idades diferentes, meses diferentes. Certo? Dando adiantamento, a gente começa a falar da linguagem. Tá? Então, quando a gente fala sobre cognição, a linguagem é uma parte muito importante da cognição. Né? Afinal de contas, a linguagem ela é essencial. Então, como a gente se encontra no mundo, como a gente se identifica no mundo, né? A gente constitui nossa personalidade, a constituição psíquica. Né? Então, a maioria de nós considera que a linguagem se inicia, isso aí é a Ellen Bick está falando, tá? Sou eu não. Se inicia quando o bebê utiliza suas primeiras palavras em torno dos 12 meses. Né? A gente não acha que o bebê começa a falar em torno de 1 ano, mais ou menos, quando ele fala as primeiras palavras? Não é. O bebê, ele tem diferentes etapas para chegar na primeira palavra. Então, a comunicação, ela vai acontecer de diferentes formas, não vai acontecer na língua falada. Tá? Então, todos os tipos de desenvolvimento importantes precedem as primeiras palavras, não é mesmo? Antes de 1 ano acontece muita coisa. Então, qual é, e eu vou passar em diante, qual é o primeiro tipo de comunicação? O olhar. Ele chora. É a primeira externalização da criança. Né? Quando a criança chora, a criança já nasce chorando, né? Alguns já nascem chorando. E aí o imaginário popular, sem evidência científica, diz que a mãe, ela conhece o choro diferente do filho, né? Tem essa construção aí cultural que a gente tem. Por que será que isso acontece? E o que é que implica essa observação? Eu acho que depois que vai acontecer, a mãe vai observando determinado tipo de choro, a que se agrega. Por que a mãe? Porque é que está mais presente normalmente na vida da criança. Será que vai ser a conexão dentro do bem? A gente tem uma ideia muito romântica da maternidade, né? Muito romântica. Que às vezes não é tão romântica assim. Né? A maternidade, ela é uma construção social. Né? A gente tem toda a ideia da infância que precisa ser cuidada, que foi instituída socialmente. E aí eu sou romântica também, mas não a ponto de ignorar esse fato. Né? E aí, realmente, a mãe é a que está mais presente, na nossa cultura, é a cuidadora principal, né? A maior parte dos cuidados da criança é feita pela mãe. Então, a gente pode atribuir tanto a tem gente que atribui ao instinto materno, né? Pode ser que seja somente uma repetição comportamental que a mãe associa choros diferentes
E não só isso, mas os tons de choro diferentes. Né? A gente sabe que tem tons mais agudos, tons mais graves, então a experimentação e a presença maior vai fazer com que a mãe entenda de choros diferentes. Né? Então, é a primeira linguagem que o bebê utiliza para se comunicar. Certo? Voltei. Tá. A gente continua falando sobre linguagem, tá? Ignorem esse negócio aqui em cima. Gente, quando a gente fala sobre linguagem, existem algumas teorias que falam sobre aquisição de linguagem. A aquisição de linguagem é um grande campo teórico da linguística, certo? E existem algumas teorias importantes. Aqui, as que nos interessam são essas aí, a behaviorista, a nativista e a interacionista. Se a gente entende que a behaviorista ela vai dar estímulos externos para que a criança ela comece a falar, como é que vocês acham que, segundo o behaviorismo, vai haver a aquisição de linguagem? Falando com o bebê? Alguém mais? De acordo com o behaviorismo, como é que se dá a aquisição de linguagem? Se a gente sabe o que é behaviorismo. O comportamento da criança. O comportamento da criança. Ele vai planejando de forma de linguagem. Depois que ele fala, ele Copia, ele observa e daqui a pouco fala. Isso aí é um funcionamento operante, né? Mas se a gente fala que se a gente sabe que o behaviorismo ele funciona através de estímulo e resposta, uma aquisição de linguagem seria dada através de estimulação. Né? Não tem gente que fica estimulando a criança a falar. São pessoas que têm perspectivas behavioristas. O Skinner dizia que era uma tábua rasa a criança. Então, tudo que era inserido de estímulo na criança, ela aprenderia. Então, nessa perspectiva, a aquisição de linguagem ela é dada de forma reativa, estimulada, reativa, entendeu? Então, a aquisição de linguagem vai ser de acordo com o estímulo que lhe é proposto. Por sua vez, a teoria nativista, quando a gente fala sobre nativista, a gente fala sobre o que? Nativo, algo que está inato. Quando a gente fala sobre algo inato, vocês sabem o que quer dizer? Já nasce como? Então, o Chomsky, Noam Chomsky, que é um teórico nativista, ele vai dizer que todos nós já nascemos com um aparato linguístico na nossa cabecinha, na nossa cognição. Então, o que é que falta? Falta nada. A gente tem o estímulo natural de aprender a se comunicar. Então, essa é a perspectiva nativista, que a gente já nasce com a capacidade de adquirir uma linguagem. Certo? E aí vocês sabem que linguagem não é só fala, né, gente? Pois bem. E aí a interacionista, quando a gente fala sobre interação, vocês lembram de alguém? Baixou agora. Não é o que é. Vygotsky, obrigada. Lev Vygotsky, gente, o sócio interacionista do desenvolvimentismo, certo? Então, se a gente fala de uma perspectiva de aquisição de linguagem interacionista, o que é que vocês acham que acontece? Que a aquisição de linguagem vai ser dada através da interação com o meio, certo? Então, nem porque a gente vai nascer com isso, e nem vai ser somente através de estímulo. A gente vai ter uma interação social que vai proporcionar uma aquisição de linguagem. Certo? Então, são três perspectivas importantes diferentes. Tá? É a perspectiva reativa de linguagem. Porque a criança ela vai aprender tudo que é ensinado. Isso. O estímulo vai dizer sobre o que a criança vai aprender. É como se fosse um sujeito passivo ali da questão, né? Do reativo. E aí, quando a gente fala depois, né, de aquisição de linguagem, a gente tem um conceito importante sobre a aquisição de linguagem, que é a fala dirigida ao bebê. A fala dirigida ao bebê,
é aquela linguagem simplificada, em tons mais agudos. Né? Vocês lembram que na vida intrauterina a criança tem algumas preferências. Que é o quê? Assim que ela nasce, a voz da mãe ou do pai. E os rostos também. Mas quanto ao som e a fala, a gente lembra aqui. Como é que a gente fala com criança? Em tons mais agudos. Né? Então, é uma fala dirigida ao bebê. Isso é um conceito importante para chamar a atenção da criança. Porque a criança tem preferência por tons mais agudos. Entendeu? É por isso que a gente faz voz de idiota quando fala com criança. Então, é utilizada por nós com os bebês para que eles chamem, né? Para que a gente chame a atenção dele. Então, é FDP, fala dirigida ao bebê, é um conceito muito importante. Tá? E aí existem alguns marcos iniciais de desenvolvimento da linguagem. Gente, os primeiros sons e gestos, com cerca de 1 ou 2 meses, o bebê começa a fazer alguns sons de riso e arrulhos, tá? Esses sons geralmente são sinais de prazer que podem variar, inclusive podem ser até que estimulados, seja de partir da perspectiva behaviorista. Se a criança sorri e você elogia e você sorri para ela de volta e ela sente uma satisfação, ela vai repetir esse comportamento, né? Então você sabe o que é arrulhos? Arrulhos. É muita gente. Quando o bebê está sorrindo, ele vai passar. Não vou fazer, estou preocupada. Quando o bebê está rindo, ele vai. Ah, sim. Não é? É um arrulho. Sim. Então, esse é um som que o bebê de 1 ou 2 meses vai fazer, geralmente com sinais de prazer. Certo? Então, são os primeiros sons e gestos lá por volta de 1 a 2 meses. Antes disso, o bebê faz o quê? Recém-nascido. O que mais? Ele sorri, só que só Aquele sorriso mais sensual, né? sem som. Sem som. Aquele sorriso de satisfação, mas sem som. Ah, isso é lindo. Você vai fazer um filme dessa disciplina. Gente, mas é muito bonito mesmo, é lindo. Só que o bebê ele não externaliza, não é isso? É. E aí o recém-nascido ele faz o quê, gente? Dorme, come, troca o fralda, chora, dorme, come. E aí, ó, sons de consoantes aparecem em torno dos 6 a 7 meses, com frequência, combinado com sons de vogais, fazendo uma espécie de sílaba. Que tipo de som sai? Uma consoante com uma vogal. Balbucios. Bababá, gagagá, geralmente bilabiais, 2 lábios mortos, bilabial, ou dente na língua, da, tá? Esse padrão de som é chamado de balbucio e constitui cerca de 50% dos sons de não de choro do bebê. Ou ele chora ou ele balbucia, né? Então, aproximadamente dos 6 aos 12 meses. Tá com saudade, né, bebê? Ela tá. Eu tenho mais vontade de gostar. Vamos lá, depois do balbucio, a gente tem, ó, depois do riso, a gente tem um riso arrulho, a gente tem um balbucio, certo? Entre 6 e 7 meses. Sorriso termina. Arrulho. Outra parte desse processo parece ser uma espécie de linguagem gestual, que se desenvolve em torno dos 8 a 10 meses. Nessa idade, os bebês começam a demandar ou pedir coisas utilizando gestos e combinações de gestos e sons. Como o que, por exemplo? O chamar com a mão. Combine com a Dá. pá. Né? Então, é quando o bebê... Oh, meu Deus, eu vejo a cara dela, ela tá bem toda assim. Lembrando, aproximadamente na mesma idade, os bebês eles começam a praticar os joguinhos gestuais não apreciados pelo pai, como a palminha, né? Bata a palminha. Inclusive, a palminha, gente, é um marco para a gente deixar se a criança está no desenvolvimento, tá? Se ela bate palma, se ela dá tchauzinho, né?
Saber das musiquinhas. Que musiquinha? Bebê. Tá. Hoje eu tô muito alegre. E aí existe depois do sorriso, do arrulho, a gente vai para balbucio, depois tem um reconhecimento de palavras. Vocês notam que tem o sorriso, o arrulho, nem sei se é assim que escreve. Em seguida, a gente tem o balbucio, né? E depois a gente tem o reconhecimento de palavras. Aqui o balbucio ele pode ser acompanhado de gestos. E aí o reconhecimento de palavras. Gente, pesquisas recentes demonstram que os bebês começam a armazenar palavras individuais em sua memória em torno dos 8 meses. Aos 9 ou 10 meses, a maioria é capaz de compreender o significado entre 20 e 30 palavras. Olha só como é rápida essa evolução. Essa capacidade de compreender palavras é conhecida como linguagem receptiva. Conceitos importantes. Receptiva. Linguagem receptiva. Nos meses seguintes, o número de palavras compreendidas aumenta de forma drástica. Então aqui, quando a gente vai para o reconhecimento de palavras, a gente tem um bebê de 8, 9, 10 meses, certo? Ele começa a identificar quais palavras, geralmente. Palavras que fazem parte do quê? Do cotidiano, palavras mais simples. Geralmente palavras que são dussílabas, né? Dissílabas ou... Exatamente. Adaptativas, né? Água, mamãe. Então, de 8 a 10 meses, ele consegue compreender entre 20 e 30 palavras. Lembrando sempre que isso aqui é um padrão de referência, certo? Não vão aí se desesperar com as crianças que nós estamos falando 20 a 30 palavras dos 10 meses. Nos meses seguintes, o número de palavras compreendidas aumenta de forma drástica. Tá? Então, a gente tem o conceito de linguagem receptiva e tem o conceito de linguagem expressiva. Certo? Quando a criança ela está aqui compreendendo de 20 a 30 palavras e começa a acrescentar palavras no seu vocabulário, ela começa a compreender, não é? Então, a receptiva, ela diz sobre a compreensão. Ok? A compreensão, que é uma função cognitiva. Estou processando uma fala. Quando a gente fala sobre linguagem expressiva, o que é que vocês acham que é? O que ela está expressando. Tá? Então, aqui está entrando e aqui está saindo, gente. Isso aqui é um canal de comunicação. Certo? O canal de comunicação não tem um receptor e tem um emissor, não é? Então, isso aqui é um canal de comunicação. Ela recebe. Exatamente. Ela expressa, receptiva e expressiva. Então, a linguagem expressiva é a capacidade de usar sons, sinais ou símbolos para comunicar significado. Geralmente aparece em torno dos um ano e pouquinho. Certo? Então, se aqui é a compreensão, aqui é o quê? Expressão. Ok? Então, a criança lá de um ano e pouquinho, entre 16 e 24 meses, que é a parte da gente dá o stop, né, dos 2 anos, depois de um período inicial de aprendizado de palavras muito lento, a maioria das crianças começa a adicionar novas palavras rapidamente, como se elas tivessem entendido que as coisas possuem nomes. Os desenvolvimentistas se referem a esse período como explosão dos nomes, também ligado ao quê? A mielinização do cérebro.
Tá? Então a criança que está lá entre 1 ano e meio, 2 anos, ela tem um salto gigantesco na linguagem. Tá? Não somente na linguagem, como a gente já viu aqui na parte física. Né? Uma criança de 1 ano e meio, uma criança de 2 anos, é extremamente diferente. Então vai acontecer essa explosão de nomes, que a criança vai acrescentar inclusive vocabulários impróprios. Tá? Então, cuidado com as criancinhas aí, nos seus TikToks, que a menina é de um lado para fazer coisa que não deve. E aí as primeiras frases, depois das palavras, a gente tem as primeiras frases, naturalmente. Né? Se a gente está falando palavra, a gente vai formar frase. A frase, gente, começa a se formar quando a criança ultrapassa aqui as 100 palavras, geralmente. Tá? Então, quando a criança vai ultrapassar as 100 palavras, ela vai combinar palavras. Tá? E aí esse limite, ele acontece lá perto dos 2 anos de idade. Então, uma criança de 2 anos de idade que não está formando uma frasezinha, né, uma coisinha que seja, de dar água, ou mamãe, de comer, tá? Já pode pegar um alerta. Então são frases simples, tá, gente? Depois das primeiras frases, elas têm características distintas. Né? Elas são curtas, geralmente de 2 ou 3 palavras, e são simples. E aí o pesquisador do desenvolvimento da linguagem, o Roger Brown, ele cunhou o termo fala telegráfica para designar esse padrão. Conceito importante, fala telegráfica. Aí vocês me perguntam, professor, é aquela menina do TikTok que fala, parece uma pessoa grande. Né? Eu acho que é a... Nunca viu? A menina loirinha do olho verde? Acho que é Alice. Alice. É porque eu não vejo muito. Mas eu deixa de ver. É a Alice. A Aí Alice, você... ela tá intervindo ali. Mas é por tudo estímulo. Elas são muito Olha estimuladas. como você é behaviorista. Elas são muito estimuladas. Será? Elas postam, né? Não, até agora você não acompanhava. Não, mas TikTok não. Eu vejo no Instagram. Sim. Então a mãe dela, ela insere estímulos. Eu acho que elas têm uma dotação. Então, eu acho que ela tem uma super habilidade. Ela tem uma habilidade. Mas elas também são bichos. Tem discussão com o Skinneriano aqui. Eu acredito que é um caso de altas habilidades. É um caso de altas habilidades. A irmã tá intervindo. É. Já Porque é fala, direto, né? mas falar bem do jeito dela, a mãe já botou lá vídeo. Mas você chegaram a ver ela falando essa fala telegráfica aqui? Não. Aqui não foi mostrado também, né? Mas como seria a fala telegráfica? A fala telegráfica. Quando o bebê ele forma uma frase curta, 2 ou 3 palavras. Como seria uma fala telegráfica? Na verdade, Frases curtas, que não necessariamente tem coesão e coerência. É tipo, mamãe quer comer, dá água. Né? Então, são frases que chamam telegráfica porque não tem uma ordem ou um sentido, né? Um sentido coesão e coerência, mas faz sentido. Comunica alguma coisa. Certo? Então é chamada de fala telegráfica. E aí, a gente sai da linguagem, tá? Sai da linguagem e vai para a inteligência. Como é que mede a inteligência de criança? Vocês aí, neuropsicólogos, Skinneriana, vale? E aí? Qual teste para criança? Você está no caminho certo, não precisa encabular não. Está no caminho certo. Como é que a
inteligência com o Eu bebê. me identifiquei. Eu me identifiquei, eu acho que eu acredito nelas. Colocar brinquedos no chão, ver se ela consegue criar, se ela consegue fazer. Montar, Associar formas, cores. Qual foi a pergunta mesmo, professora? Como é que você mede a inteligência do bebê de 0 a 2 anos? Pelo comportamento também. Observando. Como? Eu tenho uma sobrinha e ela tem algumas habilidades, ela está com 3 anos. Mas quando ela tinha 8 para 1 ano, a gente já notava que ela tinha um conhecimento do que emanava dela. Mas como é que você... Porque, veja, por exemplo, ela descia, a gente comparava ela com outras crianças da família, na proximidade. Então, quando ela ia para a piscina, ela descia o degrau. A maneira como ela descia, o cuidado que ela tinha, desde ela com 8, 9 anos, ela fazia isso, ela começou a andar. E ela tinha esse cuidado, ia para a piscininha pequenininha, a forma como ela se movimentava. Então a gente ficava observando aquilo e dizia, tem alguma coisa que errou. Mas como é que você mede? Eu estou falando que a gente observou, né? Percebeu. E depois foi comprovado. A forma como uma criança desenha, ela demonstra ali uma habilidade a qual ela diferencia de outras crianças. Mas como é que uma Mas criança quando é de muito 1 ano e nova. meio? E Ela ela tem uma não coordenação fala. motora fina. Ah, Ela Ela não fala fala. palavras. sim. Eu acho que, tipo, a gente estudando o cérebro, né, desenvolvimento, a gente vai dizer pra ele, de 0 a 2 meses a criança tem que estar fazendo tal coisa. Se a criança faz um pouco a mais disso, talvez ela tenha, sei lá, um poder de percepção maior, algo que no cérebro dela esteja mais desenvolvido. E aí a gente vai pegando as idades e vendo como o cérebro tem que se desenvolver e como está se Como é que desenvolvendo. você vai fazer isso? A ideia é essa, mas como é que você vai fazer isso? Eu acho que é observando a orelha da criança, o que a criança faz no dia a dia. Eu sei que, por exemplo, sei lá, uma hora a criança tem que falar, mas a criança não está falando. Será que é porque vai tentando estimulando ou porque? Você deveria corrigir nessa sala. Porque às vezes a criança, o professor da criança pode não falar. E ela pode ter uma inteligência, ela pode ter uma inteligência acima da média, ser superdotada. A senhora está perguntando o que é usado para medir essa inteligência? Eu estou perguntando para vocês. O que é usado para medir essa inteligência? Aquele joguinho. Não. Gente, Então, desculpa esse enigma. não, eu estou lá com vocês porque eu estou levemente preocupada. Eu estou já tomando rivotril que eu tenho agora. Mas tem que saber terrorismo, mas que sai uma aula de terrorismo, mas Não, você precisa fique calmo com o seu ratinho. Fique calmo com o seu rabo. Seu ratinho, olha nisso. Não pode ficar rápido em você. Calma. Eu tô brincando, gente? Já tá brincando, se vocês crescerem, deixa secretária de saúde. Gente, eu tô perguntando porque eu quero, na verdade, eu tô o tempo todo fazendo com que vocês consigam lembrar as teorias, para que não precise de revisão, mas pelo visto eu vou ter que jogar umas perguntas assim para vocês fazerem essa prova. Então, faça uma revisão. Vou ter que fazer a revisão. Eu estou aqui explicando o conteúdo, mas tem um universo paralelo, outra professora aqui que está pensando como é que eu vou fazer essa revisão. Olha só. A substituta está aqui. Mas vai dar certo. Vai. Olha só. A gente está falando sobre cognição, certo? Certo. A gente chegou na parte da inteligência. Como é que a gente mede uma inteligência? Uma criatura. Saiam do behavioralismo e vão para a cognitiva. Vão para a cognitiva, você sabe Piaget? Velhinho, biólogo, suíço, cara gente boa. Estudou até os netos deles, quer dizer.
Aí a gente entra numa parte de inteligência. Imagine que tem uma criancinha aqui de 1 ano e meio. Você consegue observar a criança, observar o meio, você consegue prestar atenção no que ela faz, no que ela deixa de fazer. Só que vocês são estudantes de psicologia, vocês vão medir a inteligência dela. Como é que vocês vão medir a inteligência dela? Além dos testes, que tem um teste que é o mais utilizado, que é a escala Bailey. Além da escala Bailey, vocês podem também usar um pouco do naturalismo, né? Usar um pouco do cognitivismo, um pouco do socio-interacionismo, colocar a criancinha lá sentada no chão e deixar que ela escolha algum brinquedo. Ela vai pegar, sabe o quê? Talvez encaixe daqueles da estrela. Não sei se você já viu. Uma caixa bem grande assim, que tem várias formas diferentes. E aí as cores que tem são correspondentes às formas. E a criança que tem uma inteligência de acordo com a idade dela, de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, ela não vai saber nem, normalmente não vai saber nem dizer a cor, mas ela vai saber que aquela forma, ela entra naquele espaço. Certo? Por quê? Qual é o primeiro juizinho na criança? Não é a permanência do objeto? Ela não tem a percepção, a formação da visão. Né? Percepção, visão. E ela vai ver aquele objeto em profundidade. Em poucos meses, não é? A gente não viu isso aqui? Desenvolvimento da visão? Então ela vai pegar aquilo ali e ela vai talvez até tentar encaixar em outros buracos. Mas ela vai eventualmente, na tentativa e erro, né, se ela tiver essa cognição, mas ela vai eventualmente encaixar num lugar que tem uma forma de uma estrela, um quadrado, certo? Então pode ser feito através de teste que você falou. Então através de brinquedos, encaixes, você falou que tem sobre encaixe. Eu chamo, na verdade, de... Não, tem um nomezinho técnico que é recurso de habilidade básica. Então, quando a gente fala habilidade básica, você vai quem gosta de ver, tem a aula, não sei se você gosta. Não, tem uma habilidade básica que a gente precisa instalar nas crianças, quando elas são pequenininhas, né? Isso todo mundo já assinou? Que elas são pequenininhas e aí a gente precisa instalar habilidades básicas nela, que são o quê? Comportamentos adaptativos. Sentar, esperar, né? Parear, né? O pairing. Você vê aqui o pairing? O emparelhamento, é tipo assim, mostrar uma coisa que é igual a outra e fazer essa associação. Certo? O pairing. E aí, esse é um estilo, um exemplo de instalação de habilidade básica para uma criança. Né? Através de uma perspectiva behaviorista, através de uma perspectiva da análise do comportamento, que é um viés da behaviorista. Certo? Então, é porque você, a linguagem que vocês entendem, tem que usar ela. É porque a gente conhece essa palavra até a gente mais, né? Vocês são mais. Bem melhor, né? Não? Com certeza. Ah, menina, essa turma da gente é top. Na hora da revisão. Vamos lá. Ô professor, então, no caso, vai ter habilidades que a gente vai ter que estimular na criança, vai ter habilidade para ela perceber sozinha. E aí, no caso, tipo, a questão dessa do encaixe, ela vai errando até chegar no certo. Quando ela percebe que ela acertou a forma, ela sabe que aquela é o lugar certo de colocar a peça. E aí ela desenvolveu sozinha com a percepção dela, sem ninguém interferir. Certo. E aí vai depender da memória dela para lá que vai esse conhecimento. Então, no caso, a cognitiva vai falar sobre essas habilidades que ela vai perceber sozinha. Basicamente. Não, ela A tem um perspectiva exemplo cognitiva? da criança que tem alta habilidade, né? Foi esse exemplo, sabe? Não. Qual foi a pergunta? Vai pegar as habilidades. Vamos para a filosofia. Por favor, A dívida, né? elas merecem Ah, atenção. é que a senhora fez uma pergunta. Como Eu medir fiz
perguntando como é que a perspectiva cognitivista Vai falar fazer. vai falar sobre essas habilidades. Porque quando a gente fala em estímulo, a gente está falando de recolher. Sim. Então, a gente estimula a criança, por exemplo, a aprender as cores, a contar de 1 até 10, isso a gente estimula ela. Mas aí a questão desse exemplo do encaixe que ela percebeu sozinha, seria a parte cognitiva, trazendo essa teoria dentro do caso. Essa parte. Então, ela percebeu sozinha. Você não dá para excluir a cognição. É aí que isso é. Até porque ela vai ter que entender mesmo estimulando. Tá vendo? A cognição, ela é intermediária. Entendeu? E o cognitivismo é essa perspectiva teórica que estuda a cognição do ser humano. A capacidade dele entender. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer um mapa geral dessa parte cognitiva. Esse aqui é o último tópico, inteligência. A gente está vendo um aspecto cognitivo da criança, certo? Até agora, a parte cognitiva da criança de 0 a 2 anos. A gente viu o quê? Permanência do objeto. Para você dar um linguagem. Vamos organizar essas ideias. A gente viu permanência do objeto. O que mais a gente viu? Compreender, categorizar e lembrar. Imitação. A gente viu Aprendizagem. o que é imitação? Memória. Isso. Linguagem. Memória. Também linguagem. O que mais? Medida a inteligência. Quando a gente fala de cognição, a gente está falando sobre todos os processamentos cognitivos, certo? Então a gente pode falar que todos esses são processamentos. A gente não tem um processamento. A gente tem um processamento de linguagem diferente do processamento de memória? Tem? Tem não, gente. Como é que a gente fala? A gente precisa lembrar de falar? Sim. Então, o que é que a aprendizagem e a imitação vai influenciar na inteligência? A inteligência, a gente fala sobre uma capacidade cognitiva. A gente fala cognitivo, ninguém sabe o que é cognição, né? Mas vamos lá. É capacidade cognitiva, capacidade de aprendizagem. Eu acho que vocês estão quebrando os arcos da sala que vocês estão. Está muito quente. Tá, mas foi assim, não é todo. Certo. Foi só reclamando. Então, ó, a permanência do objeto também é um processamento cognitivo, certo? E esse processamento aqui, da permanência do objeto, ele está ligado ao quê? Quando a gente fala sobre permanência do objeto? A visão, que é uma física, né? Visão. Motor. Pegou o meu perigo. Ele fala da percepção. Certo? Se a gente fala sobre percepção, aprendizagem, memória, linguagem, inteligência, a gente está falando de desenvolvimento cognitivo. Todos esses aqui atrelados vão dizer da capacidade do ser humano de processar as coisas, processar a sua existência, processar o conhecimento, certo? Então,
O que é o cognitivismo? É essa perspectiva que explica o desenvolvimento humano através dessas nuances aqui. Certo? A perspectiva do Piaget, especificamente, vocês lembram dos estágios sensório-motor, né? Os estágios do Piaget, ele vai explicar o desenvolvimento humano a partir da interação sensoperceptiva e motora. A primeira, pelo menos. Certo? E eu disse para vocês, através da minha percepção e da minha motricidade, eu conheço o mundo. Certo? Essa é a explicação cognitiva. Por quê? Ele entende que a parte mais importante do ser humano é a sua mente. Certo? E cognição é esse termo que a gente cunhou para designar todas essas questões. Agora a gente vai. Ficou mais claro? Cognitivo seria a parte de processar qualquer um desses estados. Processar ou... Sim, que a gente divide apenas para explicar. Né? Mas na verdade eles estão todos interligados. Né? Boa? Beleza. E aí, quando a gente fala sobre percepção, o que é que a criança de 0 a 2 anos faz com o objeto? Como é que acontece esse desenvolvimento que a gente viu até agora? Através da mielinização? Através da? Mielinização. Não, a mielinização está na parte física do cérebro. A gente já está na parte de percepção, na parte cognitiva. Como é que a criança identifica o objeto? Profundidade, forma. Perfeito. A percepção. Vou voltar para clarear, porque faz 15 dias que vocês viram isso aqui. Tá vendo que não precisa de revisão? Oh, preciso. A gente entra aqui, na parte da percepção, a gente entra nos subestágios do Piaget, certo? Tá dando. Eu não queria ligar aqui não, porque o subestágio do Piaget, ele está, na verdade, atrelado a toda a cognição. Vou voltar do outro lado. Subestágio do sensório motor. Porque aí tem percepção, ele vai calcular padrões. Isso. Vai procurar padrões de desenvolvimento. O que é que a criança faz com determinado mês. Então, a gente tem aqui algumas características de crianças em meses diferentes, certo? Que fazem ou processam de forma diferente. Então, ele vai falar da permanência do objeto, porque é a noção que a criança tem de que existe um objeto aqui na minha frente que está atrelado à memória, porque a memória da criança ela é imediata, do bebê lá, de 0 a 1 mês. Ela não é imediata? Se o objeto some, ele não some para sempre? Então, é essa a percepção, certo? Então, o subestágio do sensório motor está atrelado ao desenvolvimento cognitivo no todo, tá? Até porque lá no 6º subestágio do desenvolvimento, a gente vai ver crianças utilizando símbolos e objetos, vai ver crianças falando linguagem, não é isso? Então, a gente não pode excluir aqui os estágios, o subestágio do Piaget, tá? Certo. Então, a gente vai para quê agora? A gente vai para a imitação. Certo? E aí a imitação ela está diretamente atrelada à memória. A autora do texto ela vai utilizar uma perspectiva behaviorista. Ela vai utilizar uma perspectiva behaviorista para dizer assim, recém-nascidos conseguem imitar através da aprendizagem. Então, se elas imitam o mesmo comportamento, é porque elas têm ativado em algum lugar da cognição delas que se eu fizer determinada coisa, vai acontecer a coisa X. Certo?
aprendizagem esquemática. Certo? Então, se a gente tem imitação, a gente tem aprendizagem esquemática também. A imitação, a gente pode ligar a criança à ensina-cita, que tem memória imediata, e a aprendizagem esquemática, a gente já liga a crianças mais velhas, que têm a memória preservada e conseguem ter a definição de causa e efeito. Se eu fizer X, eu vou ter Y. Certo? E aí a gente entra na linguagem. Ah, é importante colocar isso aqui. Crianças de um mês, a memória dura quanto tempo? Um dia. Que é imediato, né? Também. O recém-nascido, tá? A criança de 3 meses. E a criança de 6 meses. Pouco mais de 2 anos. Mais de 18 minutos. Certo? Vamos lá. Saindo da memória e indo para a linguagem. A gente começa pelo o quê? Isso, balbucio. A gente inicia pelo choro. Depois, sorriso. E balbucio. Que aqui a criança já está formando o quê? A sílaba. Depois da sílaba, a gente faz o quê? Gravar. Gestos. Palavras. Isso o quê? Gestos. Sim, sim. Palavras. Palavras e gestos, né? E depois das palavras e gestos, a gente anda para frases pequenas ou frases pequenas ou telegráficas. Tá? Linguagem, evolução da linguagem. Isso aqui é um vetor. Crescente. Tá? Vetor crescente. E aqui na inteligência, a gente tem a capacidade de aprendizagem da criança que está ligada à sua memória, ao seu aprendizado, à sua imitação, né? Sua percepção. A capacidade de aprendizagem, ela pode ser medida pela escala Bowlby, não. Bailey. Escala Bailey de inteligência. Além disso, se vocês quiserem utilizar outras técnicas psicológicas, vocês podem utilizar técnicas lúdicas, certo? Através de brinquedos. Ou lúdico. Ok? Através de brinquedos, encaixes, recursos de... recursos para instalação de habilidades básicas, certo? Então vocês podem se utilizar também de brinquedos, ver o que a criança gosta, de que forma que ela se comporta, e através do comportamento e observação vocês podem observar que desenvolvimento cognitivo ela apresenta, certo? E essa parte aqui a gente só destrincha porque a gente precisa entender que existe um viés em cada um dos desenvolvimentos, mas que o desenvolvimento físico está aqui também. E o social também, só que a gente não vai ver agora. Certo? Ai, faltou inclusive a aquisição da linguagem. Por isso que é bom revisar.
organização da linguagem. O que são as teorias behavioristas, nativista e interacionista? Como é que se diferencia a aquisição de linguagem behaviorista? Aprender com o que é que A nativista, ela nasce com um dispositivo de linguagem própria e a o meio social. Pronto. A fala dirigida ao bebê se justifica de acordo com a preferência do tom de voz da mãe, certo? E isso que a gente colocou ali, consoantes, balbucio, palavras, gestos e reconhecimento de palavras e formação de frases. Que é a comunicação. É na linguagem ainda, né? Vou colocar aqui no vetor. Linguagens. Receptiva. Expressiva. Pronto. Agora me expliquem vocês. Meu Deus. Sigam vocês. Vocês conseguem fazer a prova? Silêncio também é uma resposta. Semana que vem. Daqui a 15 dias a prova, né? Eu falei com o Dani para ela buscar a minha prova. Tem 3 dias de prova, tá? Não tem que rolar. Eu falei com o Dani para ela aplicar a minha prova, só que eu acho que quando ela respondeu, ela estava com dengue, ela estava doente, ela não me respondeu direito, acho que ela esqueceu. Eu vou lembrar ela hoje de novo. Mas eu acho que ela vai conseguir aplicar a prova para vocês, porque vocês saem mais cedo, né? Semana que vem eu vou fazer a revisão. Eu vou colocar vocês para gerar. Pode ter medo mesmo. Porque pode até valer. Depende do meu humor. Porque, sério, é muita informação. Os mapas têm ajudado vocês, para vocês entenderem. Vocês estão conseguindo fazer a leitura do texto? Você vai salvar isso? Oh, não! Eu não vou inserir esse assunto agora, não. Vai ser pior. Vamos encerrar hoje. Vou botar os vídeos para acabar. Agora inserir novos assuntos e agora e a discussão aqui é assim. Pelo mapa aí. Quero o slide. Ela não manda o slide. Quero o slide. Talvez.